Vamos lá. Olá, pessoal. A conexão tá ruim, né? Voltamos novamente. Vamos aguardar aí nossa convidada. E caso permaneça ruim, vamos fazer em outro momento. Vamos lá. Vamos tentar novamente. Vamos lá. Muita paciência com essa internet. Ok. Esperando aí nossa convidada. Aguardando a conexão. Vamos lá. Aguardando aí a conexão com a Maísa. Tá conseguindo me ouvir, Elaine? Conectando. Vamos ver. Tá me ouvindo agora? Estou te ouvindo, mas ainda não te vejo. Não tá me vendo, mas eu consigo te ver normal. Será que o pessoal tá Agora conseguindo me ver? conectou. Olá, Conectou? novamente. Finalmente, né? É normal. Conexão com a internet esse horário é mais É. pesada mesmo. Mas vamos lá, Maísa. Vou te apresentar novamente, tá? A Maísa, estudante de Direito, 23 anos, especialista em Previdência. Nós vamos abordar alguns assuntos dos quais eu recebo muitas perguntas aí nas consultorias que eu atuo aí com empreendedores. Então, nós fizemos aqui algumas perguntas e a Maísa vai esclarecer para nós todas elas. A Maísa também tem uma página que ela faz vídeos diários e muito bem esclarecidos, chamado Momento Prev. Então, segue a Maísa lá, que diariamente, se você tiver dúvidas, ela vai esclarecer para todos vocês. Então Isso. vamos lá. É muito importante, como consultor, eu vou falar do CNPJ, mas o que acontece com a grande maioria? Faz o CNPJ e não faz o pagamento das guias, não emite as notas fiscais, então você só tem o CNPJ e nada mais. E agora, com essa questão da pandemia, você pode ter percebido a importância que é de ter um CNPJ ativo, né? As pessoas que não tiveram emissão de nota fiscal neste período de pandemia foram liberados o auxílio. Então, o que aconteceu nesse período? Muitas pessoas me procuraram para abrir o CNPJ pós-pandemia, mas aí já não era benéfico receber o benefício. Então, vamos entender toda essa estrutura e também a importância dos pagamentos e dos cálculos previdenciários que a Maísa vai falar. Então, Maísa, por favor, pode começar. Eu gostaria que você começasse com a questão seguinte: o quanto é importante o pagamento das guias e o que acontece quando as guias não são pagas e isso faz com que o contribuinte fique inadimplente?
Sim, vamos lá. Hoje, antes de até chegar a essa questão, a importância do microempreendedor. Porque hoje as pessoas elas não se satisfazem mais com simplesmente ter um emprego fixo, carteira registrada. Elas querem mais, elas querem um negócio próprio delas, elas querem trilhar ali o caminho delas. E eu acho que o MEI veio justamente para isso. Ele veio para tirar as pessoas da informalidade, para dar uma direção para elas, mas acima de tudo, para proteger esse empreendedor em todos os sentidos, seja previdenciário, seja empresarial. Então, assim, acima de tudo, eu acho que o mais importante, né, da live em si é que as pessoas entendam o quanto é importante sair dessa informalidade. E o MEI, ele trouxe esses benefícios através da redução de taxa, de imposto, enfim. Ele ajuda muito nesse sentido. E como você falou, para manter o MEI, para você continuar com o MEI ativo, o que é necessário? Realizar o pagamento das guias, né? As guias realizar as taxas, que até a própria Elaine, ela sabe melhor do que eu essa questão das taxas, dos impostos, da abertura de um CNPJ. E assim, você tem que manter essa constância no pagamento, enfim. A inadimplência da guia de pagamento do MEI, que é a guia DAS, ela recai, o prejuízo dela, né, os riscos da inadimplência, ele recai em cima principalmente dos benefícios do INSS. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque se você deixa de pagar em dia, alguns benefícios do INSS, como por exemplo, o auxílio-doença, ele requer 12 meses de carência. Então, para eu ter um auxílio-doença, eu essencialmente preciso contribuir primeiro durante os 12 meses, para depois eu adquirir aquela qualidade de segurado. A mesma coisa o salário maternidade. Para a pessoa ter direito ao salário maternidade, ela precisa contribuir durante 10 meses para adquirir aquela carência, se ela nunca contribuiu, né? Ela precisa adquirir aquela carência para voltar a contribuir. Qual que é o prejuízo da inadimplência da guia de pagamento do MEI? Se hoje eu estou com as minhas guias atrasadas, né? E hoje eu decido pagar, eu posso pagar. Só que esses pagamentos não vão contar como carência, porque a carência do INSS, ela exige o primeiro pagamento em dia. Então, só começa a contar os 10 primeiros meses ou os 12 primeiros meses a partir do primeiro pagamento em dia. Então, o que isso gera de risco? Se hoje eu estou sem qualidade de segurado perante o INSS, e eu adquiri uma doença, eu sou MEI, faz muito tempo que eu não pago a guia DAS, eu estou inadimplente e eu preciso de um auxílio-doença. Só que eu não tenho a qualidade de segurado. E aí, na minha cabeça, o que eu faço? Eu vou pagar os 12 meses para trás, aquele ano inteirinho para trás, que eu não contribuí, que eu não paguei isso, para conseguir o auxílio-doença ou o salário maternidade, enfim. Só que não é assim que funciona porque só começa a contar a partir do primeiro pagamento em dia. Então você pode pagar 5 anos para trás. Alguns benefícios, que são os benefícios que precisam de carência, você não vai conseguir enquanto você não iniciar o primeiro pagamento em dia. Então eu acho que a guia DAS de pagamento inadimplida, ela recai os prejuízos dela principalmente nos benefícios do INSS. Porque se você precisar de um benefício, se você não tiver qualidade de segurado, você não vai conseguir esse benefício porque você não fez o primeiro pagamento em dia, entendeu? Excelente. Muito bom. Eu quero aproveitar esse assunto e, além do pagamento, algo bem importante que são as emissões das notas fiscais. Então, o empreendedor, ele fatura no mês 2, 3.500 reais e ele não emite a nota fiscal. E aí, a grande maioria das vezes, quando eles me procuram para abrir crédito no banco, não tem comprovante que tem uma rentabilidade. Então, além de você pagar a DAS, que está em torno de R$ 57, você tem que emitir as notas fiscais, porque a partir do momento que você emite a nota fiscal, você, para o banco, né, para uma instituição financeira, você consegue comprovar que você está faturando. Então, a linha de crédito é muito mais fácil. Sim. Mas vamos lá. Excelente. Vamos para a próxima pergunta. Me fala um pouquinho
Você falou dos benefícios previdenciários, né? Nós passamos uma situação com a pandemia onde muitas pessoas adoeceram e muitas também vieram a falecer. Então, esse empreendedor que hoje tem o seu CNPJ e está com a sua DAS em dia, quais são os benefícios que ele e a sua família recebem? Os benefícios, Elaine, que o MEI tem direito, eles são praticamente todos os benefícios da Previdência. Ou seja, uma aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade hoje ela teve uma alteração, né? Conforme a reforma da Previdência. Mas eu não vou chegar nesse assunto, porque a gente sai um pouquinho do tema da live, tá? Mas assim, aposentadoria por invalidez, o MEI tem direito. O auxílio doença e aposentadoria por auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, ele tem direito, desde que ele pague as 12 contribuições de carência. Então, ele precisa ter as 12 contribuições de carência para ter direito a uma aposentadoria por invalidez ou ao auxílio-doença. Tem uma exceção nessa questão da aposentadoria por invalidez e auxílio-doença, que seria o caso de acidente de trabalho. Se eventualmente ocorrer um acidente de trabalho, esse acidente ele dispensa a carência. Então, não seria necessário a carência nesse sentido. Mas, num panorama geral, o MEI ele tem direito à aposentadoria por idade, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pensão por morte para os seus dependentes, isso é muito importante. Às vezes a gente vai fazendo as coisas na informalidade e não para notar que o que será da minha família se amanhã ou depois eu acabar falecendo. Então, a pensão por morte também é direito. O auxílio reclusão. E um direito bem específico que dá muito problema no INSS é o salário maternidade para MEI. Por que eu digo isso? Porque o salário maternidade para MEI, a partir do momento que a mãe, né, que teve a ocorrência, o fato gerador do parto, ela não pode mais contribuir através das guias DAS. Por quê? Porque se ela contribui através das guias DAS, a partir do momento do parto, ela não tem direito ao salário maternidade perante o INSS. O INSS entende que ela trabalhou naquele período, então ela não teria direito ao salário maternidade. Só que, em contrapartida, ela é obrigada a recolher o pagamento daquelas guias DAS, porque ela tem que pagar, ela não pode deixar de pagar. Aí você vai falar para mim, tudo bem, então ela não pode pagar porque não tem direito ao salário maternidade, mas também não pode deixar de pagar porque ela é obrigada a pagar a guia DAS. Então, o que a gente faz com essa segurada? O que acontece? No caso desse tipo de segurada, que necessita de um salário maternidade, mas que precisa manter os pagamentos da guia DAS, existe um procedimento interno dentro do INSS que a gente pede a exclusão daqueles meses que ela realizou o pagamento. Ou seja, aqueles meses que ela realizou o pagamento não vai contar para que ela consiga o direito ao salário maternidade, porque perante o INSS ela não pode ter feito uma contribuição a partir do fato gerador do parto. Então, assim, fica meio um entrave. E é nisso que a gente entra. Por quê? Porque é negado, assim, de enxurrada o salário maternidade para quem é MEI, porque a pessoa precisa continuar pagando. E se ela não paga, ela tem problema lá no MEI, só que ela se paga com direito a um salário maternidade. Então, assim, através desse procedimento, mesmo que já tenha sido negado eventualmente esse salário maternidade, ela é possível, né, pedir a revisão dentro de um período de 10 anos para que ela alcance o direito a esse salário. E aí a gente pede a exclusão daquele pagamento, daqueles meses específicos após o parto, para que ela consiga finalmente ter o direito a receber aquela quantia do salário maternidade. Mas, no geral, ele tem direito a praticamente todos os benefícios da Previdência Social. Maravilha. Bem esclarecido, Maísa. Agora, a próxima pergunta é assim: eu faço um trabalho com mulheres empreendedoras da terceira idade. É um trabalho bem interessante, mas a grande maioria dessas mulheres, elas são aposentadas. Então, a pergunta que eu te faço é o seguinte: pessoas aposentadas, ela pode ter o MEI? Ela pode abrir o MEI? Sim, os aposentados, eles podem. Nada impede que um aposentado realize a inscrição no MEI.
Mas o que que acontece se ele realizar essa inscrição no MEI? Muitos aposentados acham, vou me inscrever no MEI, vou ter direito a uma segunda aposentadoria, se atingir o direito, enfim, né? Mas não, ela se inscreve no MEI, ela exerce a atividade dela, ela pode trabalhar mesmo recebendo a aposentadoria dela. A única diferença é que ela não vai ter duas aposentadorias, uma prévia e outra a partir do MEI. Não, isso não é possível. Mas ela pode sim se inscrever e assim, a gente sabe que hoje em dia muita gente se aposenta, mas não quer ficar parado. Ele quer trabalhar, ele quer fazer as coisas dele, quer ter um negócio próprio. Então, nada impede que um aposentado faça sua inscrição no MEI. A única coisa é que ele não vai ter direito a duas aposentadorias, entendeu? Maravilha, excelente, Maís. Agora vamos falar um pouquinho sobre aposentadoria e invalidez. Aposentados por invalidez ou benefício de auxílio-doença podem reabrir o MEI? Pode fazer a abertura do MEI? Não, infelizmente não. Era esse ponto que eu ia acabar chegando, porque o aposentado por invalidez, ele é o único aposentado que não tem direito de abrir o MEI. Ele até pode abrir um MEI, ele até pode fazer uma inscrição como microempreendedor, mas a partir do momento que ele fizer essa inscrição, ele vai perder a aposentadoria por invalidez dele. Por quê? Hoje, tanto que até alterou a nomenclatura. Antigamente era aposentadoria por invalidez. Hoje, com a reforma da Previdência, é aposentadoria por incapacidade permanente. Esse é o nome que é dado. Então, você já entende que é uma incapacidade. A partir do momento que você faz a inscrição do MEI, para o INSS, perante o INSS, ele vai entender que você está apto, que você já voltou, que você se capacitou para o trabalho. Então, ele vai cortar. Assim que cruzar os dados na Receita Federal e no INSS, ele vai cortar o seu benefício. E assim, teria que ver se para aquele MEI que é aposentado por invalidez é interessante ter o benefício cortado em razão da inscrição do MEI ou não. A mesma coisa acontece no caso do auxílio-doença. Por quê? Se você tiver em gozo de auxílio-doença naquele período e você decidir que quer fazer uma inscrição no MEI, você pode até fazer a inscrição no MEI, mas automaticamente você vai perder o direito a esse auxílio-doença, porque configura a aptidão para o trabalho, a capacidade laborativa, entendeu? Entendi. Então, é algo para se pensar e avaliar muito bem antes de pensar nessa abertura. Eu acho assim, que hoje em dia nada a gente pode fazer sem um planejamento prévio, né? Tudo que a gente vai fazer na nossa vida tem que ser muito bem pensado. Tem que ter, igual, por exemplo, você é uma gestora empresarial. Não adianta eu querer abrir uma empresa sem ter um norte, sem ter uma gestão empresarial, sem ter alguém para me direcionar. Porque às vezes eu posso acabar entrando em situações que eu nem sequer imaginava e que não são vantajosas para mim naquele período de tempo. Excelente. Vamos falar de planejamento, já que você é uma excelente planejadora e previdenciária, Maís. É algo que eu tenho muitas perguntas também e sinto quando eu vou fazer consultorias, principalmente com mulheres, que é muito dependente aí do seu parceiro, e elas não se planejam, nunca se preocuparam em contribuir, e hoje essa realidade tem mudado muito. Então, dentro dessa questão de planejamento financeiro, planejamento previdenciário, qual seria a melhor forma do MEI alcançar o direito à aposentadoria por tempo de contribuição? Ou vocês chamam por certidão por tempo das guias, dos pagamentos? Explica como que você faz esse planejamento, que você faz isso tão bem aí para os empresários, empreendedores, aposentados. Como que funciona isso? O MEI, como eu havia explicado antes, ele tem direito a quase todos os benefícios do INSS. O que o MEI não tem direito? Ele não tem direito a uma aposentadoria por tempo de contribuição e a certidão por tempo de contribuição. São essas duas coisinhas que o MEI não tem direito, e eu vou explicar o que é cada uma, porque tem gente que nem imagina do que se trata uma certidão por tempo de contribuição. A aposentadoria por tempo de contribuição, ela foi extinta com a reforma da Previdência, né? Ela não existe mais. Hoje em dia, o que existe são aposentadorias programadas. Contudo, ainda é necessário, ainda é contabilizado o tempo de contribuição. O que acontece? Depois da reforma,
foi instituídas regras de transições. Então, todos aqueles segurados que já pagavam, já contribuíam para o INSS, até a reforma da Previdência, que foi em novembro de 2019, eles têm direito a essas regras de transição. Para ter direito a essas regras de transição, eles têm direito a uma aposentadoria por idade ou uma aposentadoria por tempo de contribuição, enfim. O MEI, ele só tem direito à aposentadoria por idade. Aí você fala para mim, então como que eu faço para ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição? A alíquota que o MEI paga é 5% em cima do salário mínimo. Mas a aposentadoria por tempo de contribuição e a certidão por tempo de contribuição, elas exigem um pagamento de 20% do salário mínimo. Então, para que eu consiga alcançar esse direito, para que eu consiga conquistar esse direito de ser aposentado por tempo de contribuição ou emitir uma certidão de tempo de contribuição, eu teria que complementar o pagamento da Guia DAS, porque o pagamento da Guia DAS é feito em 5%, mas o INSS exige nessas duas situações um pagamento de 20%. Então, eu tenho que complementar mais 15% em cada contribuição. Aí você fala para mim, é carinho? Se você deixou passar algum tempo, mais de 5 anos, vai ser um valor um pouco razoável que você vai ter que pagar, né? E você paga com juros moratórios, enfim, você não paga aquele valor seco que você deixou de pagar. Então, assim, o que eu recomendo para o MEI? Para que ele faça primeiro um certo planejamento, para verificar se para ele, na situação dele, é vantajoso essa complementação, porque tem pessoas que não têm vantagem nessa complementação. E é um valorzinho considerável que você tem que desembolsar para fazer o pagamento. Então, assim, para exemplificar, você não teria direito à aposentadoria por tempo de contribuição, que isso todo mundo conhece, e também não teria direito a uma certidão de tempo de contribuição. O que é a certidão de tempo de contribuição? Ela é uma certidão que o INSS te dá para você levar para outro regime. Por exemplo, hoje eu sou MEI, mas eu quero passar num concurso federal, passar num concurso estadual. E o dia que eu passar nesse concurso federal ou estadual, eu quero levar todas as minhas contribuições do INSS ou as contribuições da época que eu era empregada, registrada, enfim, para o estado, para o federal, para onde eu fui contratada naquele regime de contratação de servidor público. Para eu levar esse período, eu preciso da certidão de tempo de contribuição. Se eu não cumprimento aqueles pagamentos, eu não tenho direito a essa certidão. Então, assim, é a análise de cada caso em concreto. Se é realmente vantajoso complementar os pagamentos da Guia DAS ou não. Mas o que eu falo para você? O pagamento da Guia DAS, ela não é complementada ali no sistema do MEI. Ela é feita perante o INSS. Então, se para você é vantajoso ter uma aposentadoria por tempo de contribuição, ter uma certidão de tempo de contribuição, eu recomendo complementar sim. Porque as pessoas elas vão pagando e elas chegam lá na frente querendo o benefício, querendo a certidão, e aí o INSS vira as costas para ela e fala, não, você não tem direito. E aí ela fala, não, mas eu paguei, eu fiz todos os pagamentos, né, certinho, tudo normal. Mas ela não tinha ideia de que ela precisava complementar para ter direito a esses dois benefícios. Tá, então esclarecendo, se o MEI encerrar a sua atividade dando baixa aos pagamentos das guias DAS, ele perderá o tempo de contribuição, o tempo contribuído ou não? Não, ele não perde. Se o MEI encerrar as atividades, por qualquer motivo que seja, todas as contribuições que estavam perante o INSS ou até as contribuições anteriores permanecem ativas no INSS. Nenhuma contribuição é feita ao vento, para você perder, para você extinguir, para ela não valer mais. Todas as contribuições feitas, independente se você fechou a inscrição de MEI, todas as contribuições, elas vão somar, elas vão valer. Mas foi o que eu falei, se você tiver interesse numa aposentadoria por tempo ou numa certidão por tempo, eu recomendo fazer as complementações, porque senão ela não vai valer para nada, assim. Ela vai valer para os outros benefícios do INSS, mas para esses benefícios especificamente ela não vai valer.
Tá. Muito esclarecido, mas para a gente encerrar a nossa entrevista de hoje, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre o planejamento previdenciário. Então, assim, pelo que eu entendi, cada pessoa tem uma diretriz diferenciado e tem a sua especificidade para fazer esse planejamento. Ele não pode simplesmente pensar porque ele é aposentado ou porque ele sofreu um acidente de trabalho ou porque está aí com afastamento. É obrigatório cada situação ser avaliada e fazer esse planejamento previdenciário, até por conta do histórico anterior. Então, todo esse histórico anterior de vida que ele teve, sendo CLT ou prestando serviço, se ele contribuiu, isso não é perdido, você consegue resgatar e fazer o planejamento a partir deste histórico, é isso? O planejamento previdenciário hoje, ele se resume nesse estudo individual de cada pessoa. Isso mesmo. O planejamento previdenciário, o que ele é? Ele é um estudo da vida contributiva daquele cliente, daquele segurado, daquela pessoa. Ele é um estudo geral de todas as contribuições que ele já fez na vida dele. Seja como MEI, seja como autônomo, seja como empregado. Independente da forma que ele realizou aquela contribuição, a gente faz um levantamento de todas as contribuições realizadas. E por que é realizado esse planejamento? Porque, assim, com esse planejamento, a gente consegue sanar as pendências. O que é sanar as pendências? A gente verifica o tempo de contribuição daquele segurado, a gente verifica quais são as possibilidades de aposentadoria para ele, porque, igual eu falei no início, agora, com a reforma da Previdência, choveu de regra de transição. Tá. Estamos oscilando aí com a conexão da Maísa. Consigo ter possibilidades de regime, porque tem gente que não sabe, mas você pode ter mais de duas aposentadorias, cada uma num regime diferente. Só que o importante do planejamento previdenciário é essencialmente sanar as pendências. Por quê? O que mais aparece para mim, assim, de forma considerável, um número considerável, são aquelas pessoas que trabalharam registrado, foram empregados, e aí o patrão, né, o empregador, registrou a carteira de trabalho dela, só que na hora que a gente vai ver, ele não recolheu, não tem uma contribuição do INSS daquela empresa. E a pessoa nem sequer sabia, não fazia ideia de que seria possível estar na carteira e o empregador não ter contribuído, né? E aí a gente começa a fazer um estudo, um levantamento, porque assim, se você não faz um planejamento previdenciário e você tem todas essas situações em aberto, data fim aberta no CNIS, CNIS com data errada, verificação de acertos do CNIS, de possibilidade de aposentadoria, se você não faz esse planejamento, pode ocorrer inúmeras hipóteses. A primeira é você ir pedir sua aposentadoria no INSS e for negada, né? Seja qual idade que você tenha. Você pode fazer um planejamento prestes a se aposentar, como você pode fazer um planejamento com 30, 20, 25 anos, já para deixar tudo redondinho para quando você decidir se aposentar. Ou então, o que acontece? A gente sabe que algumas pessoas, elas contribuíram um tempo da vida, aí ela ficou lá 3, 4, 5 anos sem contribuir, e ela quer contribuir agora aquele período para trás. Algumas pessoas têm o direito, elas conseguem realizar essa contribuição para trás. Só que ela não sabe, ela só saberia através do planejamento. Outra forma que o planejamento também é muito benéfica, que eu acho que é uma das maiores diferenças, é a renda do benefício. Por quê? Eu posso me aposentar hoje com uma modalidade de aposentadoria X. Só que se eu esperasse mais 2 meses, 6 meses, 1 ano, eu conseguiria outra modalidade de aposentadoria com um valor imensamente superior. Porque agora com a reforma, o que mais alterou nas aposentadorias foi o valor. Assim, foi drástico. A partir da reforma da Previdência,
o valor das aposentadorias, dos benefícios do INSS, eles decaíram muito. Eles instituíram um novo tipo de cálculo e esse valor, assim, ele caiu consideravelmente. Então, a vantagem do planejamento é justamente essa, é você poder saber quais modalidades de aposentadoria estão disponíveis para você, quais valores estão disponíveis para você em cada modalidade, porque cada modalidade te dá um valor diferente. E quando que você pode se aposentar em cada modalidade de aposentadoria? E foi aí que eu falei. Se eventualmente você se aposenta hoje sem fazer um planejamento, pode ser que se você esperar 6 meses, você conseguiria uma aposentadoria muito melhor, com valor o dobro, mas você não sabe disso porque não fez um planejamento. Então, assim, foi uma coisa desde o início. O planejamento previdenciário, ele é de extrema importância. O planejamento empresarial, a gestão empresarial, ela é de extrema importância. Para você não acabar caindo em desvantagem, prejuízo por falta de conhecimento mesmo. Excelente, Maísa. Eu quero agradecer a sua participação. Eu quero fechar aqui agradecendo a Maísa aí, estudante de Direito, empreendedora. A Maísa tem o seu escritório hoje em Interlagos, na Zona Sul. E ela trabalha e tem a página chamada Momento Prev. Diariamente, semanalmente, ela tem vídeos bem esclarecedores nesse tema. Então, é uma indicação aí para todos vocês empreendedores. Agora, uma dica final que eu quero encerrar dizendo assim, tão importante quanto o planejamento previdenciário é, de fato, você ter uma abertura do seu CNPJ, né? Mas fazer com que ele, de fato, exista. Fazendo a emissão das suas notas fiscais, fazendo a escolha do seu KNAI adequadamente e aí trabalhando para vender e representar o seu produto ou o seu serviço no mercado, para que você tenha aí todos esses benefícios que a Maísa acabou de esclarecer para nós. Então é isso, eu Sim. quero agradecer, Maísa, o seu tempo aqui, esclarecendo todas as perguntas e deixar o meu muito obrigado para você. Problemas de conexão, mas é natural aí esse horário. E até o próximo tema. Muito obrigado e boa noite a todos que acompanharam a nossa live. Depois ela vai ficar disponível tanto no canal da Elaine Araújo como no canal do Momento Prévio. Até breve. Muito obrigada a todos. Boa tarde.